Kátia vai fazer a leitura e o Alex faz um comentário. Mensagem do dia 18 de outubro de 1995. A luz serei eu, Jesus. Sempre que houver alguém com a sua sabedoria que faça alguma coisa para o bem, continuará fazendo na outra vida. Não será necessário trabalhar para sobreviver, porque a fonte de energia que sairá de mim é eterna. Para isto, passou da morte para a vida. Os cuidados com os seus afazeres continuarão, porque assim também é no céu. Ninguém fica parado ou sentado. Os meus anjos e santos sempre procuram servir os outros nos seus afazeres. É mais ou menos como na terra, só que lá ninguém se machuca e não morre, enquanto aqui se acidentam milhões de pessoas por dia e morrem. Depois que a terra estiver toda reformada, com a minha volta, que está tão próxima, irá ficar como eu criei no começo. Será um paraíso só, sem poluição ou qualquer tipo de contaminação. O que passou, passou. Os filhos que irão herdá-la sempre terão o que fazer, cuidando das lindas flores e do seu pomar, banhando-se em água puríssima e sempre louvando seu Deus, o Criador de todas as coisas. Estarei sempre no meio de todos, como um pastor que cuida das suas ovelhas. Bento, meu filho querido, tu me perguntaste o que será feito de tudo que o homem fez. A limpeza, meu filho, será feita, mas nem todas as coisas serão arrasadas. Por exemplo, um utensílio doméstico que serve para a outra vida permanecerá intacto. Não será destruído, e sim terá maior resistência por tratar-se de um objeto que foi aprovado por mim. Fique bem claro, o homem não deve confiar nas suas riquezas, porque desta nada sobrará, por tratar-se de coisas que tiraram do suor do pobre e amontoaram só para si. Esses ficarão de mãos vazias, sem nada, porque a ganância faz parte da obra do diabo, e o que é dele eu não quero. Tudo será tirado da face da terra, até o palácio mais lindo, ele será transformado em pó. Meus filhos, não precisam se preocupar com o pouco que vocês têm. Hoje vocês não têm quase nada, porém, se forem dignos do meu amor, terão tudo o que nunca tiveram. E o que vou dar será para sempre, sem precisares pagar imposto ou conta de luz e água, porque tudo será de graça. A luz serei eu, Jesus. As águas correrão em abundância, sem nenhum tipo de germe que venha contaminá-la. Ah, meus filhos, se vocês tivessem uma pequena visão do que eu tenho para lhes dar, todos me obedeceriam rigorosamente, não mais me desobedeceriam. Mas o Satanás só inventou coisas para roubar vocês de mim. É jogo, droga, bebida, fumo e escândalo de todo tipo que passa na televisão. Esse tipo de envenenamento é só para distrair homens e mulheres e tirá-los do meu caminho, fazendo com que a maioria caia na dele. É o que está acontecendo, ficando assim uma armadilha que depois só ele, o Satanás, fará como no sonho que tivesses. Meu filho, viste um ninho com filhotes de pássaros bonitos, e quando foste pegar, virou tudo em gatos. É assim que o diabo está fazendo com os meus filhos que criei com tanto amor. Fique com a minha paz, meu filho. Olho em ti e não vejo nenhuma dúvida no teu coração. Obrigado, muito obrigado, Jesus. A luz serei eu, Jesus. Mensagem de 1995. 30 anos atrás. Quem é que nunca parou um momento na vida
para refletir, para pensar, como será a outra vida? Será que como Deus fala, o que Deus se refere ao paraíso, sem problemas, sem nada para fazer? Como a gente às vezes vê relato de pessoas, por falta de conhecimento, falta de fé, é óbvio, da boca para fora, que se tiver um pouquinho só de consciência, não falaria esse tipo de coisa. Que a vida eterna no céu não me interessa, deve ser uma vida monótona. Mas aqui Deus fala nessa mensagem que não tem nada a ver. Não tem nada a ver como o homem pensa. E é tão maravilhoso a gente acreditar nisso, e que Deus promete, porque Ele é a inteligência máxima. O que Ele planeja, o que Ele tem como futuro, como presente para a criatura dele, a gente nem imagina, a nossa cabeça é muito pequena para imaginar. Mas assim mesmo, com essa minha pequenez toda, eu fico imaginando como será lá. Em certos momentos que a gente está em paz, na hora de oração, na hora que a gente não elimina a preocupação do dia, a gente consegue refletir um pouco mais. Eu, na minha pequenez, eu fico imaginando esse mundo que vivemos agora. Se a gente olhar os detalhes desse mundo, que paraíso é esse já? A terra, a natureza já é um paraíso. O único problema da terra é a maldade que está entre nós. É a poluição. Esse é o problema. É a poluição do ser humano, no coração do ser humano, que é maldoso, que é invejoso, que é arrogante, que é inclusive diabólico, que se entrega mais ao inimigo de Deus do que para Deus. Aí onde eu fico refletindo, se tirar toda a maldade da terra, essa terra que conhecemos, onde a gente nasceu, se criou, onde a gente se alimenta, onde a gente brinca, chora, se emociona, se tirar toda a maldade dessa terra, será que existe paraíso melhor? Será que o paraíso que Deus está falando não é esse? É claro que é esse. Não podemos ter dúvida. Só que do jeito que Ele criou, sem maldade, sem doença, eterno, tudo eterno, comida em abundância, água limpa, ar puro, foi o homem com a sua desobediência, com a sua ambição, destruiu tudo. E o que Deus promete para nós? Que Ele vai vir, vai reformar tudo de novo. Vai ser uma surpresa. Por isso, a gente parte daqui e não sabe o que acontece. Quando nós vamos dormir, todos os dias, e a gente acorda só de manhã, aquele que tem um bom sono, vai para a cama 9 horas da noite, 10 horas da noite e acorda só às 7, 8 horas da manhã. O que passou durante a madrugada, ele não sabe, ele não viu, ele não lembra de nada. Eu acredito que a nossa morte não vai ser diferente. Eu vou usar como exemplo, um pequeno exemplo só, falando sobre a história do Padre Tobias. O Padre Tobias, quando morava ali no Eugênio, ele tinha um quarto, 2 quartos para ele, o Eugênio deu.
chegou uma época que estava problemático de habitar aquele quarto. Muita coisa, Patobia era de guardar muita coisa. Não estou falando para demonstrar o defeito de Patobias. Patobias, eu acredito que foi um santo padre, muito obediente, muito puro. Mas como aqui na Terra não existe ninguém perfeito, o defeito do Patobia era de acumular coisas, que eu não estou muito longe dele. O que aconteceu? Patobia precisou de ajuda. E naquela época, a gente isolou o Patobias lá em Brusque, por um dia só. Sem saber o que estava acontecendo, ele foi. Ele foi para Brusque. Quando ele retornou, nós passamos o dia inteiro lá na casa do Eugênio, limpando, tirando o que prestava, o que não prestava, o que estava estragado, o que não estava. Deixamos só o essencial para ele, que ele precisasse viver. E as coisinhas particulares dele. Eu lembro quando ele voltou e mostraram o quarto para ele, ele ficou admirado. Mas esse quarto não é meu. Cadê o meu quarto? Esse é o seu quarto, Patobias. Apenas foi feita uma limpeza. Por que eu estou usando isso como exemplo? É esse mundo, quando Deus reformar, nós não vamos mais reconhecer esse mundo do jeito que nós conhecíamos. Cheio de contaminação, cheio de medos, doenças, raivas, inveja, ódio, morte. Esse mundo vai estar totalmente transformado. E não vai ser um mundo monótono. Está aqui nessa mensagem, Deus vai explicar, está explicando ao profeta como será esse novo mundo. Deus mostra assim, Jesus falando: os cuidados com os seus afazeres continuarão, porque assim também é no céu. Ninguém fica parado ou sentado. Nós vamos ter o que fazer. Não vamos ficar o dia todo rezando, o dia todo deitado, o dia todo olhando para o céu. Só que não vão ter os afazeres eterno, com eternidade, sem se machucar, sem morrer. Seremos eternos, sem ter inveja um do outro, sem ter ódio, amargura. Olha que vida maravilhosa. E o mais interessante, para sempre. O pouquinho que a gente tem aqui, às vezes, um carro novo, uma casa nova, um pouquinho de dinheiro guardado, a gente já pensa, se eu pudesse viver eternamente, eu gostaria de viver eternamente. Com isso, que se estraga, um carro se estraga, a casa, o cupim come, apodrece, nosso corpo envelhece, o dinheiro desvaloriza. Então imagina ter tudo isso para a eternidade, mas com perfeição, sem mais destruição. A gente vê no YouTube, hoje a gente assiste muito YouTube, não gosto de ver televisão, canal aberto, que não me faz mais a cabeça, mas a gente acompanha vídeos que me interessam. A gente vê essas pessoas riquíssimas, famosas, que dinheiro para eles não é problema nenhum. O que quiser compra. O tratamento mais caro que possa ter na Terra, ele pode pagar. Só que não adianta. Não tem cura. Não tem esperança. Será que uma pessoa dessa, se fosse para ter uma vida eterna, não daria tudo o que conquistou? Não daria tudo que tem? Mas essa pessoa é aquela pessoa privilegiada, de poder aquisitivo bom. E o pobre? É a pessoa humilde, que nunca teve nada. Que esperança
pode ter nessa vida? Praticamente nenhuma. Então ele se agarra em quê? Ele se agarra com Deus. A esperança dele está em Deus. Por isso que é mais fácil um camelo passar pela porta de uma agulha, pelo buraco de uma agulha, do que um rico se salvar. Porque o rico, ele se perde, ele fica deslumbrado com o poder que ele tem, com a riqueza que ele tem. E o pobre, coitado, nunca teve oportunidade às vezes. Nasceu pobre e vai morrer pobre. Mas Deus aqui está prometendo para todos, não é para o rico nem para o pobre, para todos. Aqueles que for digno de receber esse presente, vai receber. E aqui, Jesus continua. Bento, meu querido filho, tu me perguntas, o que será feito de tudo o que o homem fez? A limpeza, meu filho, será feita, mas nem todas as coisas serão arrasadas. Por exemplo, os utensílios domésticos que servem para outra vida. Então não tem muito mistério. Eu consigo enxergar dessa maneira. Não existe muito mistério. É como eu fico pensando. Deus só vai eliminar o que não presta. Não vai mudar tudo. Não vai ser aquele céu onde só se vive cantando, onde só se vive rezando. Vai ser um mundo como hoje. Essa é a minha visão. Eu estou falando que é com convicção, porque eu não posso ter certeza, mas dessa maneira que eu vejo. Vai ser esse mundo maravilhoso, esse jardim do Éden, sem a mancha do pecado, sem as coisas ruins. Para mim, será mais que o suficiente, se eu for merecedor. Vai ser, com certeza, muito maravilhoso viver num mundo assim. E para encerrar, Jesus fala: meus filhos, não precisam se preocupar com o pouco que vocês têm. Hoje vocês não têm nada, porém, se forem dignos do meu amor, terão tudo que nunca tiveram. E o que vou dar será para sempre, sem precisar mais imposto, conta de luz, água, porque tudo será de graça. É que eu estou falando. Tudo será gratuito, tudo será eterno, tudo será puro, tudo será sem pecado, sem maldade. Este é o céu que Deus nos promete. Por isso ele fala tanto da reforma. Reformar, ninguém cria algo novo se não precisa. Se uma reforma já é o suficiente, já é o bastante, é o que Deus vai fazer com essa terra. Ele não vai criar uma nova terra, mesmo porque Ele criou ela perfeita. Nós é que destruímos, dando ouvido ao inimigo dele. Mas o tempo dele está acabando, e daí virá a limpeza e a reforma geral e total. Que possamos acreditar nisso, que possamos nos fortificar com essa esperança e com essa fé. A Kátia faz a leitura e a Aline faz o comentário. Mensagem do dia 18 de outubro de 2000. Sou o poder máximo e sou o mais humilde. O Pai fala: meu Jesus amável, eu vos amo de todo o meu coração e a sua querida mãe, que é nossa também. Eu também a amo muito, só que eu não sei se poderia tocar nela pelo respeito que tenho por todos vós. Para mim, a vida só é linda quando estou perto da Sagrada Família. Este sempre foi e é o meu desejo. Um nobre, ilustre homem de Deus, um dia passou a meditar entre si: como irei chegar perto de Deus se sua grandeza é infinita? Não há como me aproximar dele. Isto é impossível para um homem tão pequeno. E lá se passou muito tempo com o mesmo sentido. Não sei se vou chegar perto de Jesus. Não me acho digno.
Tenho vergonha de mim mesmo pelos meus pecados. Meu filho, eu sou todo poder e estou sempre acima de tudo, mas não ao ponto de não abraçar um homem ou uma mulher que me adora. Seria eu um Deus ou só apenas um nome? No mesmo instante que sou o poder máximo, sou o mais humilde. Eu não tive vergonha de andar a pé pelos caminhos pedregosos. Não sentava em cadeira de veludo. Na minha morada, o chão era de terra firme. Minha primeira caminha foi de palha e não tive mosquiteiro ao nascer, onde lá tinha muitos insetos. Tudo isto quis que acontecesse para mostrar que Deus é compassivo. Onde pensas que estou nesta hora, meus filhos? Estou aqui contigo? Ou tu achas que não é assim? Se não fosse, como poderias escrever tudo isso? Para os críticos, isso não tem sentido e nem valor. Esses não sabem o que é amor e nem têm piedade. Compreender os meus santos mistérios não passa por sua cabeça. O que passa em sua cabeça é somente pelo que estudaram. Eu não cursei faculdade, mas, no entanto, com 12 anos, deixei muitos doutores confusos, onde entre eles não sabiam de onde vinha tanta inteligência. O mesmo venho fazendo com as pessoas mais humildes, onde mostro quem sou eu, como nessas escritas. Há uma filosofia escrita por um grande filósofo que diz assim: o mundo não pôde por si ser feito sozinho, mas alguém o fez. E eu? Alguém fez-me também? Então tenho que aceitar que sou apenas um retrato do autor desta minha vida e nada mais? É isto, meus filhos. Deus não é como muitos pensam, um Deus de luxo e autoritário, e que não se compadece de ninguém. Porque se ele fosse bom, não precisaria ninguém sofrer. Isto dizem os maus agradecidos. O que eu passei no caminho para o Calvário, nenhum ser poderia aguentar, que foram as chicotadas, onde nas pontas tinha bolas cheias de pontas, os empurrões, os pontapés, os socos e as escarradas. Poderia eu pedir ao meu Pai, o qual na hora enviaria milhares de anjos para me ajudar, mas preferi sofrer e morrer para resgatar para mim os que mais sofrem neste mundo. Este, meu filho, sou eu. Não penses que por seres pequeno, longe estás de mim. Junto de ti estou desde que nasceste. Jesus. Linda essa mensagem, fala do poder máximo de Deus, né? Eu sou o poder máximo e sou o mais humilde. E é por isso que muita gente não aceita as mensagens, porque aquele que escreveu era muito humilde, era muito simples, era um homem sem estudo, um pai de família. Olha como as pessoas estão cegas, não reconhecem o seu Deus. Tem uma canção que fala, né? Tenho medo do Cristo que passa, oferece uma graça e eu não vejo. Quando ele se identifica na Sagrada Escritura com os santos é onde? Com as crianças, com os doentes, com os pobres. Ali Deus está. E aqui nessa mensagem Jesus se revela novamente. Sou o poder máximo, sou o mais humilde. Eu não tive vergonha de andar a pé pelos caminhos pedregosos, não sentava em cadeira de veludo. Na minha morada o chão era de terra firme. Consegue imaginar o Filho de Deus, que nasceu num bercinho de palha? Como diz aqui, não tinha mosquiteiro ao nascer, lá tinha muitos insetos. A minha casa era de chão batido. Nunca tive um carro, um cavalo para andar, era sempre de pé. Não sentava em cadeiras de veludo.
Jesus esteve aqui na terra e deu todo o exemplo de quem ele era. Ele andava no meio dos pobres, dos doentes, daqueles rejeitados pela sociedade. E hoje, infelizmente, as pessoas ainda não conseguem enxergar ele num pobre, uma pessoa humilde e simples como profeta, que não é por não ser estudado, não agradava a Deus. Muito pelo contrário, é pela sua inocência, é pela sua ignorância, vamos dizer assim para vocês, é que ele agradava muito mais a Deus, porque ele era obediente a Deus. Muito mais triste é as pessoas que são estudadas e não obedecem a Deus. E hoje em dia, infelizmente, a maioria é assim. A gente estava conversando ontem aqui com o Antônio, lá de Cuiabá. Ele tem um filho que precisa casar. Eu falei para ele, não tem um padre conservador lá, tem um até bem famoso? Ele disse, não, se eu falar com ele vai dizer, volta para a igreja. Conservador, ele. Na internet parece muito conservador, mas infelizmente está lá no meio da bagunça, né? Não acredita nas profecias de Nossa Senhora, porque infelizmente está ganhando muito dinheiro com seus cursos, com suas palestras. É triste saber. E Deus vê. A gente ainda tem esperança que um dia essas pessoas que se dizem conservadoras, quando souberem da mensagem, vão aceitar, vão voltar a servir a Deus honestamente. Mas infelizmente o dinheiro manda mais alto. Subiu para a cabeça, como dizia Jesus, né? Não querem largar o cargo. É isso, meus filhos. Deus não é como muitos pensam, Deus de luxo e autoritário que não se compadece de ninguém. Eles acham que Deus quer igrejas enormes, roupas finas, aquelas cerimônias assim, todas pomposas, agradar todo mundo. Não. Ele não veio para agradar todo mundo. E não está tentando agradar todo mundo novamente. Quando ele veio, ele diz aqui, ele veio num presépio, uma caminha de palha, morou em casa de chão batido, andava a pé, no meio daquelas pobrezas que muitos eram desprezados pelos próprios sacerdotes da época, chamados de loucos, como São João Batista. E Jesus estava lá no meio deles. E acontece isso novamente aqui na nossa igreja. Muitos procuram santuários grandes, padres assim famosos. Ah, esse é inteligente, esse é bonito, esse fala bonito. Não é aí que você vai encontrar a vontade de Deus, a grandeza de Deus. Olha o que ele fez com os santos. São Francisco era rico, largou tudo para servir a Deus. Ele que fez o primeiro presépio para nos lembrar de quem é o nosso Deus. Não é um Deus de luxo. É um Deus simples. Ele é poderoso, ele é Deus. Mas ele se faz o mais humilde para estar no meio dos povos mais humildes. Aqui na mensagem do dia 28 de setembro de 2004, Nossa Senhora fala: a bravura de um homem não está na sua sabedoria pelo que estudou, e sim em usar a sua inteligência para servir a Deus. Hoje, muitas pessoas estudadas não servem a Deus. Principalmente os religiosos. Estudaram tanto, e aqui a mensagem fala, só pelo que estudou, não olham para as pessoas, não olham para o que Deus quer. Jesus falou no dia 28 de setembro, também de 1996, amor, meu filho, não é só aquele que fala bonito, é muito mais quem me obedece. Pelo menos são gente simples e que tem um coração aberto só para mim. Tem tanta gente que é famosa, que faz programas assim, inteligentes na internet, mas o que Jesus fala, amor, meu filho, não é só aquele que fala bonito, são as pessoas simples. E isso estamos testemunhando aqui nessa igreja. É difícil vir uma pessoa aqui rica, estudada, e obedecer o que Deus pede, fazer o que Deus pede. É sempre as pessoas mais humildes, mais simples. Olha o grande testemunho dessa procissão agora, no dia 12 de outubro. Tinha algum rico ali no nosso meio? Alguma pessoa ali
se achando melhor do que alguém. Não, era tudo pessoas simples. A maioria pessoas de idade. Pessoas que são devotas mesmo. Que querem servir a Deus de verdade, não se aparecer. Não ganhar fama. Não ficar famoso. Não, eles querem simplesmente amar e servir a Deus. E é isso que Deus mais quer, é isso que Deus elogia. Amor, meu filho, não é só aquele que fala bonito. É muito mais quem me obedece. Pelo menos são gente simples e que tem um coração aberto só para mim. Parabéns a todas as pessoas que vieram de tão longe e aqui de perto também. Fizeram aquela caminhada pela madrugada. Subiram um morro. Pessoas de idade, tinha um senhor de 70 anos do meu lado, subindo aquele morro alto ali de Laranjeiras. Eu falei para ele, olha, vocês dão ânimo para a gente. Porque eu pensei, meu Deus, se essas pessoas de idade estão subindo, eu não vou me baixar para eles, eu não vou perder para eles. Vocês, pessoas de idade, dão força para a gente. Vocês são exemplo para muita gente nova, saudável, que não tem tanta fé, tanta coragem, tanta força e tanto amor como vocês. Parabéns para todas as pessoas que vieram, participaram, aqueles que não puderam vir, Deus entende, abençoados foram da mesma forma, mas para aqueles que se esforçaram tanto e conseguiram fazer essa caminhada com Nossa Senhora, parabéns. Muito obrigado pela visita de vocês, que Deus abençoe sempre vocês e continuem assim, nessa fé simples, mas verdadeira. É isso que Jesus quer. Ele falou nessa mensagem, ele é simples. Ele ama as pessoas simples. Ele é humilde, ele ama as pessoas humildes. E amor não é aquele que fala bonito. Muita gente acha, eu não sei falar, eu não sei me expressar, eu não sei fazer coisas bonitas, eu não tenho voz para cantar, não sei tocar no instrumento. Jesus está falando na mensagem. Amor não é só aquele que fala bonito, muito mais é quem me obedece. São gente simples que tem o coração aberto só para mim. Essas pessoas, vocês, é que fazem Jesus feliz, que fazem ele sorrir no meio de tanta tristeza hoje em dia. Tem uma canção que fala, né? Fizeram a música que a pessoa também não sabia conversar com Jesus. Chegava em frente o sacrário e falava, né? Oi, Jesus, eu sou o Zé. Só falava isso, né? A oração dele era essa. E quando sofreu o acidente e estava no hospital, Jesus foi visitá-lo. Então falou para ele, né? Oi, José, eu sou Jesus. Retribuiu. Então estava ouvindo. Deus gosta da simplicidade. A quarta mensagem do programa, a Cida vai fazer a leitura, a Maria Aparecida vai fazer a leitura e eu faço um comentário. E depois nós temos aqui também o Antônio, lá de Cuiabá, depois ele também vai dar um testemunho aqui, fazer um pouco de comentário. Tá bom, Antônio? Vamos lá, Cida. As coisas boas. Mensagem do dia 18 de outubro de 2005. É preciso tão logo ajeitar as coisas boas e oferecê-las ao Criador de todas as coisas, porque Ele tem reservado também para vós o que há de melhor. Querem saber o que Ele espera de cada um? Pois bem, primeiro, verificar como está o teu coração, se limpo está. Segundo, ver se não deves nada a ninguém. Se deves, pagues então. Terceiro, olhar pelo que acontece dentro do teu lar. Se há alguma coisa que vires que não agrada a Deus, que a jogues fora. Quarto, não durma sem antes pedires a bênção a Ele. Quinto, tudo que Ele criou, abençoado foi, então não praguejes. Sexto, que percas o costume de julgar quem quer que seja. Sétimo, olhar as Escrituras ou este livro, a palavra viva de Deus, e conferir o que Ele vem pedindo, e jamais confiar em outro qualquer, quando este não souber distinguir as leis deixadas pelos profetas e os apóstolos. Oitavo, que conjugue sempre o verbo amor. Nono, o perdão. Décimo, olhar sempre para o céu, que terá sempre resposta para tudo isto que leste, isto é, fazer a vontade de Deus e de sua mãe Maria. Não separes nunca os dois, pois um não vive sem o outro. Rei e rainha estão acima de tudo. Podemos ver com os nossos olhos a todo momento, eles rodeados de anjos lhe servindo. A pessoa mais destacável da Santíssima Trindade é o Espírito Santo. Dele sai toda a energia, tanto no céu como na terra.
Pois bem, agora falaremos da transformação. No momento final, nenhum de vós sofrerá dano algum, como este que escreve passou por algum momento no ano de 1972. Não sentiu coisa alguma, nem pôde ver sair do corpo que tinha para entrar em um corpo incorruptível. O sacrifício da Santa Missa acontece sempre que o sacerdote consagra a Santa Hóstia, e ninguém vê Jesus sacramentado, mas ele está presente e vivo, para entrar em teu coração, sem perceberes. É assim que irá acontecer quando chegar o momento final. Anjo Gabriel. Boa mensagem bonita, né? Olha, os comentários que foram feitos aqui no programa, as coisas boas, não tem como a gente não entender que as mensagens estão ligadas uma à outra, né? Faz-se o comentário, a gente aqui não sabe da mensagem um do outro, a não ser a Aline, que é ela que escolhe as mensagens, né? Mas aqui o Alex não sabia dessa minha, eu não sei da dele, e a gente vai fazendo comentário, tudo bate, estamos ligados mesmo, através de Jesus um no outro, nos pensamentos e em tudo. Aí a gente diz, é só vocês? Não, vocês também estão ligados. Quem realmente está de coração nessa obra, os nossos pensamentos são os mesmos, de formas diferentes, mas os pensamentos são os mesmos. Como a Aline fez o comentário da procissão, né? Olha aqui que nessa mensagem Jesus fala, né? São Gabriel fala, as coisas boas, dê as coisas boas para Jesus. E o que vocês fizeram? Vocês que aqui vieram, né? Vocês que não puderam vir, mas de coração vocês também se entregam a Jesus. Mas aqueles que vieram para cá, não vieram trazer presentes e dinheiro e coisas mundanas, né? Vieram trazer o seu coração, a sua oração, o seu sacrifício para Deus, homenagear a Santa Mãe de Deus. E aqui ele fala, quem está, se não estiver junto à nossa Mãe do Céu, com Jesus não vai estar, porque os dois não se separam. Então imagine vocês a alegria de Jesus em ver essa festa, essa procissão, essa dedicação, essa doação à Mãe dele, que é nossa mãe também, né? Mas quanto alegre deve ter ficado. Aqui quase que é uns 10 mandamentos novos, né? Mas não deixa de ser diferente do que já existe. Verificar como está o teu coração, se limpo está. Ver se não deves nada a ninguém, se deves, pagues então. Olhar pelo que acontece dentro do teu lar. Se há alguma coisa que vires que não agrada a Deus, que jogues fora. Isso aqui é um ponto muito importante na nossa vida. Olhar o que existe dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. Que às vezes nós estamos ofendendo a Deus sem perceber. Guardando, mantendo, vivendo aquilo dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, de uma forma que não agrada a Deus, né? Vamos rezar, vamos nos ajoelhar, vamos levar uma vida casta, levar uma vida digna, e dentro do lar, algo que está desagradando a Deus. Verifiquem bem o que está dentro do seu lar. Às vezes nas pequeninas coisas, né? Nos pequeninos detalhes. Vocês que ainda acham que não, que estão lutando e relutando sobre esse assunto, nas vestes, reveja essa situação. Porque podemos estar levando uma vida totalmente digna, mas lá no nosso lar existe algo que está desagradando a Deus. E às vezes é a sua roupa, né? A sua vestimenta. Um vestido curto, decotado, uma bermuda, uma camisa manga curta, camiseta, sei lá o que seja que for. Lá dentro do seu lar não tem problema, mas você não fica lá dentro, você sai dele com essa vestimenta. Não estou acusando ninguém e não estou julgando ninguém, estou só dizendo, reveja, né, se isso está acontecendo dentro do seu lar. Não durma sem antes pedir a bênção a Ele. Tudo o que Ele criou abençoado foi, então não praguejes. Que percas o costume de julgar quem quer que seja. Outro ponto quase que infalível isso aqui, né? Querendo ou não, a gente faz um julgamentozinho, faz um comentáriozinho. Tem até uma brincadeira que a gente, outro dia nós estávamos brincando aqui, né? Reunião de família. Vamos ver se conseguimos ficar sem falar de alguém. E a pessoa fica quieta, não tem assunto. Não tem assunto, né? Então só olhava um para o outro o assunto já ia ser para falar de alguém. Então isso é muito sério, né? Muito sério.
olhar as Escrituras ou este livro, a palavra viva de Deus, e conferir o que ele vem pedindo, e jamais confiar em outro qualquer, quando esse não souber distinguir as leis deixadas pelos profetas e os apóstolos. E quantas pessoas têm em seus lares livros que não vale a pena ter? Perdem tempo lendo esses livros. E às vezes ainda destruindo o lado religioso, né? O lado espiritual. Fazendo a pessoa desacreditar naquilo que aprendeu com o pai e mãe, com os avós. Então é complicado isso aqui. Que julgue sempre o verbo amor. Se você conseguir julgar o verbo amor todos os dias, você vai amar direto. O perdão, olhar sempre para o céu, que terás sempre resposta para tudo isso que leste. Isto é, fazer a vontade de Deus e sua Santa Mãe Maria. Então, os 10 mandamentos aí quase que nos deixando mais ciente do que Deus quer, né? Não bastasse só os 10 mandamentos que a gente já conhece. E no livro A Palavra Viva de Deus não é só esses 10 mandamentos, não. Tem vários 10 mandamentos que Deus passou ao nosso amado profeta. Então não tem por que a gente dizer assim, mas eu não consigo. É porque você não quer. A gente errar, vai errar sempre. Mas dizer que não consegue mudar de vida, não consegue fazer aquilo que agrada para agradar a Deus, é porque você não quer fazer, né? Você quer permanecer no seu estilo de vida, quer permanecer de uma forma que não ofenda um irmão, que não quer ser chamado a atenção, não quer ser tratado como aqui a gente sempre foi tratado, né? Hoje o Eugênio pela manhã falou novamente que tem pessoas dizendo que não quer fazer parte junto a nós porque não querem ser louco como nós, mas está na casa dos loucos então. Não querem ser loucos como nós, mas vem para a casa dos loucos. Tá, é complicado isso, né? Mas eu prefiro ser esse louco. Eu prefiro que se me taxe de louco, de doido, mas é o estilo de loucura que me agrada, que eu sei que também agrada a Deus. Então, louco, na verdade, são essas pessoas que acham que nós somos loucos. A mensagem, todas, não tem exceção, todas, se você pegar para ler, uma frasezinha, uma linha ou um capítulo inteiro vai te chamar a atenção ou vai te confirmar que o caminho que nós estamos é o mais correto. Por isso, como a Aline já falou, vou falar novamente, parabéns para vocês que estão junto a nós, que estão junto nessa obra, que vieram para essa procissão, que se dedicaram, que caminharam, né, que foi um cansaço para muitos. A gente não tem como agradecer só com palavras, né? Então, que Deus abençoe e ilumine sempre todos vocês que aqui estavam, vocês que tinham o desejo de estar aqui, Deus sabe disso, e não puderam vir, por enfermidade, por parte financeira, tantos que têm condições e não vêm, mas vocês que desejavam estar aqui, eu acredito que Deus também abençoou da mesma forma. Mensagem do dia 18 de outubro de 2013. Façam tudo o que ele vem pedindo. Ligeiramente se escreve a primeira palavra e em seguida vem o assunto que é para ser escrito. E o assunto de hoje, meu filhinho Pedro II, a mim foi dado para dar a conhecer como a vida de cada um será, para quem vem obedecendo Jesus, meu santo filho. A mesa que irá servir os seus convidados não tem largura e nem comprimento. Cada um se servirá por livre e espontânea vontade, juntamente perto dele e de mim. Este mistério ficou reservado para o fim dos tempos, e como já está chegando a hora, então devem todos estar preparados para se sentar quando a mesa for servida. Como se faz em um casamento, todos pegam aquilo que vão comer. Esta ceia já não é como se fosse igual. Esta é totalmente diferente, porque o que será servido são alimentos sem nenhum veneno, ou ruim. Todos serão de primeira qualidade, que jamais na terra existe, mas o principal vem tão logo. É o reconhecimento de cada pessoa, conforme fez para ganhar o seu presente. Vejam que no Natal também se faz assim. Uns ganham a mais, outros ganham menos, conforme o que fez. Só tem um porém, ninguém reclamará do que vai ganhar. A felicidade maior é saber que a vida será eterna, sem ter mais pelo que se preocupar. Mãe Santa querida, vai ter alguma coisa parecida como hoje nós somos, depois que fomos chamados como agora? O sofrimento vai desaparecer, a velhice não existirá nunca mais, o coração jamais terá infarto,
Os olhos serão tão perfeitos que ninguém irá precisar de usar óculos. Mas, para ter tudo isto, meu filhinho Pedro II, é preciso que a pessoa se esforce antes que chegue o momento de recolher. Como me viste em Medjugorje, eu e meu santo filho, todos serão iguais. A diferença está no corpo, onde o meu e de todos já não tem mais a mancha do pecado original. Todos serão eternos, onde o meu santo corpo foi levado também para o céu como o de Jesus, meu santo filho, porque fui a única que nasceu sem a mancha do pecado. Façam tudo o que ele vem pedindo. Maria Imaculada Conceição e Pedro II. Deixa eu só fazer uma observação, não é nem um comentário sobre a mensagem. O que o José Roberto falou, a Aline, no começo também, a primeira que eu fiz o comentário. Como a gente vai duvidar de uma mensagem dessa? Ela parece ser uma sequência, como se tivesse escrito, por exemplo, em uma semana as 5 mensagens. No entanto, a primeira que eu fiz o comentário é de 95. A segunda, que a Aline fez o comentário, foi de 2000, 5 anos após. A terceira, que o José Roberto fez o comentário, 2005, 10 anos depois. E essa última é 2013, 18 anos depois. E se quem está acompanhando o programa e quiser reler ou rever o programa, observe bem as mensagens. Parece é uma sequência de uma para outra. Então não tem como a gente duvidar sobre essas mensagens. Ela realmente nos mostra a autenticidade que elas têm. Bom, então agora nós vamos trazer aqui para comentar um pouco sobre a obra, sobre a sua participação, sobre a sua chegada e até hoje, né, que vive ele e a família lá em Cuiabá, é o Antônio. Seja bem-vindo, Antônio. Obrigado, Zeca. Boa tarde para todos, o pessoal aqui da Palavra Viva de Deus, os irmãos que estão na audiência, a minha família que ficou em Cuiabá, a Carla, minha esposa, ao Breno, Eduardo, Maurício, Ana Beatriz, meus filhos, meus netinhos, Alice, Antônio Miguel, enfim, a todos os irmãos de Mato Grosso, Felista, Dona Erotilde, seu José, o José Hilton, Dona Inês, enfim, e desculpa alguns que eu não lembrei aqui no momento. Muito obrigado pelo convite, por estar aqui presente, né? E a gente fica um pouco nervoso, que não tem o hábito de estar falando pelas câmeras, né? Mas assim, Antônio, tu fala, quer ver, ó, anticonstitucionalissimamente. Para destravar a língua. É mais ou menos isso aí. Não, mas assim, ó, o Antônio sabe que queria que falasse das viagens que aconteceram de até o teu encontro lá em Cuiabá. Sim. Né, a equipe daqui, no começo acho que era o Eugênio, o Alex, eles já estiveram lá, sim, né, pai Tobias. Já fomos lá, eu, o pai, a família aqui, sim, e vocês receberam a gente lá muito bem. Então faz um comentário da tua divulgação lá, o quanto já divulgasse, o tempo que tu já está na obra, né? Vai explicando para o povo aí que não é de hoje que está na caminhada, né? Sim, a gente está mais ou menos desde 2004, né? Um pouquinho antes de João Paulo II falecer. A gente foi chamado, recebi através de um livro dentro da igreja, eu até já comentei lá no podcast do Eugênio, da Renovação Carismática Católica, né? E lá nesse podcast a gente falou algumas coisas, mas eu não vou repetir o que foi falado lá, eu vou falar sobre a caminhada. Então, nesse período, o Eugênio nos visitou, tanto é que eu recebi minha crisma lá em Cuiabá com o Padre Tobias. Na época foi o Eugênio, o Padre Tobias e o Dr. Couto. E depois disso, o Alex também foi. E a gente teve a maior graça, como se diz, fechando com chave de ouro, com a presença de nosso profeta, querido e amado profeta Pedro II, em Mato Grosso. E foi assim, uma coisa que não era programado para estar indo em Cuiabá, porque a gente, primeiro que nós em Cuiabá não tínhamos condições financeiras para levar ele, mas aí graças a Deus, através de um outro irmão lá de Sorriso, que fez o convite para eles, e a gente viu uma oportunidade de recebê-los. Eu entrei em contato com o Zeca na época, eu não tinha... Aí eu pedi pro Zeca, nem que for um meio-dia, um tempinho que vocês passarem aqui para dar uma bênção para a gente já vai ficar muito feliz.
E ele conversou com o seu Pedro autorizou, né? E deu tudo certo. E aí depois eu fiquei pensando, eu falei, Zeca, quantas pessoas que vai? Vai umas 15, mais ou menos. Um caminhão cheio, né? Um caminhão cheio. Era bom cheio, né? Eu falei, meu Deus do céu. Minha casa era pequena, assim, meu Deus do céu, no bom sentido, né? Tipo assim, a preocupação de atender, de acolher bem, né? E aí, mas eu, no momento lá, nas minhas orações, sempre pedindo para Deus, aí veio um sentimento daquela passagem da Sagrada Escritura, que tudo convém, né? Tudo concorda para aquele que teme e obedece a Deus. Enfim, aí tudo aconteceu. Os irmãos ajudaram, conversei com o vizinho, tinha uma casa que ele tinha recém-construída, ele cedeu a casa de graça, corri atrás, peguei um colchão para cá, colchão para lá, enfim, a gente recebeu o profeta, foi uma festa linda, era a princípio para ficar um dia só, o carro também estragou, alegria de um, tristeza de outro, então assim, a gente ganhou mais uns dias lá com a família, né? E assim, foi só coisas boas, e como eu falei lá no podcast do Eugênio, se Deus, se o que eu vivo dentro dessa obra, né, não for por Deus, então o inimigo de Deus se converteu, né, porque da onde ele me tirou, me trouxe até aqui, então não tem como não ser de Deus, né? E aí, assim, eu não vou me estender muito, porque tem muitas outras revelações, algumas outras situações, né, que eu acredito que vai ficar muito longo, mas E aí, para mim vir para cá, eu estava sem condições nenhuma de vir, tanto é que minha esposa nem veio. Eu vou ser bem honesto com vocês, eu recebi de um irmão, ele me ofereceu a passagem mês de maio, mais ou menos. Mas eu estava numa situação financeira tão complicada que eu não tinha como vir. Aí ele falou para mim, ó, se eu quiser ir, você compra passagem, ou se não, você usa como melhor lhe convier. Bom, eu fui, não comprei a passagem. E usei para outras necessidades. E passou mais um mês, mais ou menos, uma outra irmã me liga. Antônio, você quer ir para Santa Catarina? Se você quiser, eu pago sua passagem. Eu falei, agora eu não posso recusar, tem que ir. Aí eu comprei a passagem, marquei para, na época da nossa festa da Nossa Senhora Aparecida, né? Só que uns 15 dias antes de vir, minha esposa adoeceu do nada. Uma dor nas costas, que ninguém foi no médico, fez exame, não aparecia o que era o problema, se era vesícula, se era rim, não conseguiu diagnosticar, tomou vários medicamentos, a dor não sumia, e eu ainda comentei com ela, falei, e agora, como vou viajar com você desse jeito? Ela falou, não, você vai, porque às vezes é para você não ir, e assim foi feito, a gente veio, quando eu vim, ela já estava melhor, e hoje ela não tem dor nenhuma, então assim, e aí, chegando aqui no primeiro dia que eu assisti o terço aqui, eu fiquei até com vergonha, eu pensei que eu não ia conseguir terminar o terço. Eu transpirei tanto, parece que o banco ficou molhadinho, a minha roupa ficou toda molhada. Mas aí eu perseverei ali naquele momento e fui rezando, graças a Deus, fiz esse dia também, depois já estou 100%. Então é isso que eu posso falar para vocês, que essa obra é uma obra santa, né, que é dada por Deus, que o nosso profeta é um homem escolhido por Deus, e que eu posso também falar como termo de família, que cada um tenha paciência um com o outro. A minha esposa teve muita paciência comigo até hoje, eu tive com ela, estou tendo com meus filhos. Então tenha paciência, porque se a gente for a ferro e fogo, eu acho que a gente não vai para lugar nenhum. E mais uma outra coisa, quando no começo, nem sempre foi assim. Então, eu estava assistindo uma vez o programa do seu Pedro II, A Palavra Viva, e o seu Pedro II foi bem taxativo, olha aqui, tem pai que está obrigando os filhos a rezar. Isso não é bom, isso é fanatismo. E aquela palavra que ele disse, para mim, foi um tapa no meu rosto, assim, no bom sentido, porque eu estava precisando escutar aquilo. Então, assim, no começo eu forcei muito, e eu acho que isso atrapalhou bastante a caminhada da minha família, dos meus filhos. Então, eu falo a mesma coisa, não force, entendeu? Que tenha paciência, que reze, que confie.
A oração é muito importante, mas a vigilância também, nos atos, nas atitudes, também manda muito. Eu acho que seria mais ou menos isso. Antônio, eu vou pedir permissão, que tu não se ofenda, né? Mas eu vou contar um pouquinho diferente a história da nossa chegada lá em Cuiabá. A gente ficou sabendo depois disso, né? Então, assim, vê como Deus gosta das pessoas humildes e simples. E as pessoas que são humildes e simples e têm aquela vontade, como ele falou, né? De receber o profeta. Eles não mediram esforços. Então, quando ele soube que a gente estava indo para lá com uma van cheia, né? Ele, na casa dele, não tinha suporte para tudo, para botar o povo todo lá dentro. Ele pediu uma casa emprestada que estava em reforma, mas não tinha nada dentro da casa, né? A casa estava totalmente vazia. E eles fizeram aquele trabalho de formiguinha, né? Ele quase que mudou a casa dele para essa casa. Carregou as coisas tudo para lá. Ele, a mulher e os filhos, né? E mais alguns que estavam lá para ajudar. Ficaram sem cama, sem colchão, ficaram sem nada na casa deles. E levaram tudo nessa casa para recepcionar nós, né? Então, assim, um amor que não tem como medir esse amor. Só o que eu posso dizer, assim, que eu consegui te retribuir, é que tu veio para cá agora e tu continuou carregando o colchão e... Não tive lugar para botar dentro da minha casa, ele está na parte de baixo lá e não tinha nada lá. Então, está carregando colchão e roupa de cama. Ele viu que ele gosta, né? Não, mas foi muito interessante, Kelly. Não é só você não, Antônio. Tem outros lugares que nós fomos, que as pessoas deram o quarto, a cama. Tem um lá em Minas Gerais, eu acho que já é falecido agora, né? E ele deu a cama deles para nós ficar e foi dormir lá na lavanderia. Então, que carinho é esse? Que amor é esse? Né? Que a pessoa se desfaz do que tem, vai se despojar do bem que tem para receber o outro. Então, é um amor muito grande. É um amor muito verdadeiro. Então, não tem como a gente não retribuir. Né? Não tem como a gente só não faz mais aqui porque não pode. Né? Que a nossa vontade aqui era ter essas casas aqui ao redor nosso para receber vocês quando vêm para cá. Mas não é assim que Deus quer, né? Então a gente vai recebendo da forma que a gente pode também, né? Então vocês todos da obra, que quando querem vir aqui, às vezes ficam meio encabulados, né? De vir até aqui a casa do profeta, que agora minhas irmãs que estão aqui são as donas, né? De vir até o santuário, de vir até a capelinha. Acho que não, mas eu não posso. Não, é incômodo. A nossa vida é essa. Põe isso na cabeça de vocês, não é incômodo, para nós não é incômodo. Incômodo é se vocês ficarem perturbando. Agora, visitar, querer conversar, querer abraçar a gente, né? Querer conversar dentro da nossa casa, conhecer, isso não é incômodo nenhum. A nossa vida é isso daqui. Então, às vezes, tem pessoas que vêm para cá e dizem, mas eu não posso ir lá perto deles que eu vou incomodar, e já sofre bastante críticas aqui. Não tem nada com os outros. Nós aqui, nós somos os donos disso aqui, e se vocês têm vontade de vir, claro que a gente não pode agasalhar, não é igual a casa do Eugênio, que a casa do Eugênio foi feita para isso, né? Para receber as pessoas, e tem cômodo para receber. Aqui a gente não tem essa quantidade, mas para conversar, para passar uma tarde, né, um dia conversando ou tomando um café, almoçando, tirar dúvidas, isso aqui é para isso, é para nós estarmos unidos e juntos. Essa troca de carinho, essa troca de amor um pelo outro, nós somos irmãos de caminhada. Nós estamos vivendo isso aqui, esperando que possamos ir para o céu para viver isso no céu. Então, essa troca de carinho, essa troca de amor que nós temos por vocês e vocês por nós, isso é louvável, isso para mim, eu já estou cansado de falar, né? Eu me sinto, vocês nem imaginam a minha felicidade quando chega essa época festiva, que eu posso abraçar e beijar vocês todos, com carinho, com muita seriedade, isso, né? Não levem para o lado da maldade, como irmão, é como se eu estivesse abraçando meus filhos, minha esposa, é carinho, é amor mesmo. Amor de irmandade. Então, sejam todos vocês sempre bem-vindos. Tá bom, Antônio? Você também. Seja sempre bem-vindo. Você, a Carla, seus filhos, quando puderem vir, venham. Sim. Tá bom? Obrigado, Zé. Obrigado. Obrigado a todos.